deputado federal reeleito, agora no domingo, dia 2 de outubro, foi reeleito pelo Novo aqui representando Santa Catarina, representando também a nossa região lá na Câmara Federal. Muito bom dia, Gilson. Bom dia, é um prazer enorme estar com você aí, Odair, e conversar com os nossos ouvintes, com a população de Timbó e região. Muito bem, primeiramente, parabéns aí pela sua reeleição, uma reeleição merecida aí, claro, né? Porque quem é reeleito, sinal de que algum trabalho foi feito. Especialmente, Gilson, antes de você começar a sua fala, eu quero especialmente por um detalhe que nós vimos comentando hoje, inclusive, aqui no nosso Repórter Cultura. A gente estava fazendo uma análise da utilização do fundo eleitoral e pegando os 15 principais utilizadores do fundo eleitoral aqui, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. Deputado estadual, dos 15, 4 conseguiram se eleger e 11 não. Já para deputado federal, aí, os 15 que mais gastaram do fundo eleitoral, somados, gastaram 29 milhões. E desses 15, 8 conseguiram se eleger, sendo 4 reeleições, 4 novas legislaturas e 7 não conseguiram. E o Gilson conseguiu se eleger sem utilizar nada, zero de fundo eleitoral, Gilson. É isso aí, esse é o grande desafio. O problema nem é eu não usar, né? O problema é os meus concorrentes poderem ter dinheiro infinito para gastar e para torrar, não fazer pesquisa, inflacionar o mercado, enfim, e prejudicar a renovação política. Esse que é o grande problema. Então, as pessoas acham que o fundão ajuda quem não tem condição, o que acontece é o contrário. Os candidatos que usam o fundão, geralmente 80% deles já estão no cargo, eles são mais beneficiados com o dinheiro público, o que impede a renovação política. E depois que isso acontece, eles inflacionam o mercado, porque tudo fica mais caro, porque para eles é vantajoso pagar mais caro, porque para os novos entrantes é muito difícil arcar com os custos da campanha. E é por isso, e esse é um dos principais motivos, que a gente tem pouquíssima renovação, infelizmente. Só que, veja só, aqui nós tivemos candidatos a deputado federal aqui com 3, só de fundo, né? Só de fundo eleitoral. Porque daí tem o fundo partidário, aí tem as doações de campanha, então, mas eu estou pegando só dados aqui do fundo eleitoral. Temos candidatos aqui, 3.176.000 não conseguiu se reeleger, que já era candidato, já estava eleito, né? Já tinha, vamos dizer assim, essa visibilidade por já ser deputado federal, mas com 3 milhões só de fundo eleitoral não conseguiu. Mais uma, Ângela Min, por exemplo, 2 milhões e 800 mil reais de fundo eleitoral, não conseguiu se reeleger. Temos aqui outra, Marlene Fengler, com 2 milhões e 101, não conseguiu se reeleger. Aí tem outros aqui, campeões, por exemplo, como a Carmen Zanotto, que conseguiu a reeleição com 2 milhões e 561, enfim. A soma disso tudo aqui, dos 15, só estamos falando dos principais 15 utilizadores do fundo eleitoral, 29 milhões de reais a soma desses candidatos, né, que uns conseguiram, outros não. Ô Gilson, a tua campanha, né, para a reeleição, tu tens ideia já do custo dela? A minha campanha custou em torno de R$ 1 milhão, inteiramente recursos privados, nenhum real de dinheiro público. Então, ainda que dinheiro privado, eu acho que é uma pena ter que existir esse gasto, porque a democracia, uma das principais vantagens é a transferência pacífica de poder, né? Ou seja, que não tenha sangue, que não tenha guerra. Mas se você pegar todo esse recurso público que foi gasto, e até o privado poderia ter sido melhor aplicado, né? Mas vamos pegar um exemplo aí, a 3 milhões e 100 mil reais que a Geovânia de Sá torrou e não foi reeleita, isso é como se fosse botar fogo no dinheiro dos outros. Duas alternativas. A primeira, a gente não precisaria ter pago esse imposto se não tivesse essa utilização. Mesmo que tivesse sido pago, isso não fosse alterado, ele com certeza poderia ser melhor aplicado. Vou dar um exemplo. Todo o setor novo de transplante, Odair, do Santa Isabel, custou 2,5 milhões de reais.
eles fazem inúmeros transplantes e salvam inúmeras vidas. Então, a democracia, do jeito que ela foi construída no Brasil, não é bem uma transferência de poder sem sangue. Existe sangue, porém ele é invisível, ele é maquiado, e isso é muito triste. Eu não concordo com isso. Eu já disse várias vezes, quem vota a favor de fundo, de aumento de fundo, e principalmente usa, é assassino. E, infelizmente, grande parte dos eleitores são coniventes e até cúmplices com isso, porque não concordam, mas votam em políticos que, infelizmente, utilizam e vão ao Congresso somente para roubar e assassinar ainda mais pessoas durante mais 4 anos. Pois é, a polarização foi uma das vedetes, né, destas eleições. Isso se deu também aqui, a gente percebe claramente na questão da composição aqui dos candidatos a deputado federal que foram eleitos. Nós temos a Carol Detoni, do PL, com 227 mil votos, aí na sequência o Pedro Kizai, do PT, com 173 mil votos, o Jorge Guetem, do PL, de novo, com 159 mil, seguido da Ana Paula Lima, com 148 mil. Então, aqui, já nos primeiros 4 mais votados, a gente vê a polarização ficando evidenciada. O que aconteceu também, a gente pode perceber isso também para deputado estadual, o que impediu que deputados aí mais regionais acabassem sendo beneficiados ou eleitos, porque ou o 13 ou o 22 na frente do número era levado muito em conta. Como é que você conseguiu vencer e se eleger mesmo diante dessa polarização, Gilson? A que você dá Eu acredita aí? te confesso que foi extremamente difícil, né? Realmente foi uma entrega que eu tenho muito orgulho, Odair. Veja só, do mandato passado, eu sou o único que tem 100% de presença. No mandato passado, não, nesse mandato. O único que tem 100% de presença. Eu sou o primeiro no ranking dos políticos nos 4 anos. Eu sou o mais econômico da história, renunciei a todos os privilégios de político e regalias, enfim, sozinho economizei 5 milhões. Eu sou o 8º do Brasil, conforme o ranking dos políticos, e o primeiro, conforme o Monte Castelo. Eu me esforcei pra caramba, e existe uma parte do eleitor que pesquisa, que não fica só discutindo a cor da coleira, que já entendeu que a gente precisa largar a coleira, que já entendeu que precisa avaliar que tipo de parlamentar que entrega uma boa gestão, que tem um alinhamento que a gente precisa, que tem uma capacidade para fazer as grandes alterações estruturais que o Brasil precisa. Então, infelizmente, eu acho que deveriam ter sido eleitos mais parlamentares com o meu perfil, e até eu esperaria mais votos. O problema é que, como você mesmo disse, você ter um carimbo de determinado número já é o suficiente para as pessoas entenderem de que isso seria a solução. E é uma pena, porque já se demonstrou que isso foi um grande erro lá em 2017. Então, as próprias pessoas que fizeram isso em 2017, reclamando do Moisés, reclamando da Joyce Halseman, reclamando do Alexandre Frota e inúmeros outros, mas fizeram a mesma estratégia agora. Felizmente, o que eles não fizeram, isso é uma parcial vitória, pelo menos não votaram nesses mesmos, né? Mas votaram Exatamente. em outros com o mesmo carimbo. Então, quem sabe daqui a 4 anos se evolua e não se cometa esses 2 erros, né? Tudo bem, Gilson. A gente certamente vai conversar muito daqui em diante, né? O Gilson sempre muito aberto aí para a gente aqui no Repórter Cultura, na Rádio Cultura, conversamos por várias oportunidades. Mas, Gilson, para a gente ir encerrando o nosso papo aqui, que era um papo aí de você também poder estar se mostrando aí para a comunidade, mas eu queria só, antes do nosso encerramento aqui, falar de outro assunto ligado à polarização. Agora chegou um momento, né, no momento em que a gente percebe aí as duas vertentes que foram aí para a final no cenário nacional, as pessoas se posicionando, né?
os apoios estão sendo construídos aí. A gente viu o Zema, lá de Minas Gerais, demonstrando apoio ao Jair Bolsonaro, o Moro no Paraná, o Garcia em São Paulo, o Cláudio Castro no Rio, o Deltan Dallagnol também, PDT do Ciro apoiando o Lula, o MDB com uma indefinição, mas uma ala do MDB já apoiando claramente, lá a ala lá, mais do Nordeste, dos Calheiros, enfim, apoiando o Kassab também. O Serra, me chamou a atenção o apoio do Serra lá em São Paulo, porque ele diz que vai apoiar o Lula para presidente e o Tarcísio de Freitas para o governo do estado de São Paulo. É um apoio um pouco dúbio, mas, enfim, estão sendo construídas essas relações agora para o segundo turno, mas é um momento de posicionamento. E me chamou a atenção o posicionamento do Dávila no domingo mesmo, ele dizendo que iria anular o voto, né? Então, como é que você está vendo essas construções e qual é o teu posicionamento a respeito? Eu já me posicionei ontem, já está na minha rede social. Eu olhei hoje de manhã, já está com 100 mil views. Então já viralizou o meu posicionamento. Mas vamos lá. Tem dois problemas aqui, né? O primeiro é a ideologia. Então você precisa entender, ler o plano de governo, de que o plano de governo e a ideologia do Lula, do PT, é rumo ao socialismo. E isso não é maquiado. E isso não é um desvio de rota, isso é a rota escrita em plano de governo, dita em discurso. Então, evidentemente, eu vou ser contra isso, porque, em análise a todo o histórico do mundo, isso se demonstrou desastroso. Isso não funciona, é uma matemática falsa, empobrece. Mesmo aqueles que se consideram socialistas e discordam dessa minha análise ou da realidade de fato, ainda assim nós temos uma questão moral, que é: o Lula é um ladrão, ele foi condenado em 3 instâncias. Não é possível que alguém considere minimamente justo ou razoável alguém administrar o teu dinheiro, a metade do teu esforço, a metade da tua renda, que não tem o mínimo de honestidade. Você imagina um ladrão administrar o esforço, o suor, a renda, o trabalho de metade de tudo que a população produz. Então, por 2 motivos, o voto tem que ser certeiro em Jair Bolsonaro. E eu falo essa fundamentação porque o voto em Jair Bolsonaro não precisa ser por amar Jair Bolsonaro. Não precisa ser porque acha ele um presidente sensacional. O voto em Jair Bolsonaro, ele precisa ser uma análise de prós e contras. Quantos processos judiciais tem cada um? Quanto cada um enviou de recursos para o exterior? Quantos de prejuízo foi em estatais? Enfim, vai colocando nota em cada um e de maneira racional vai ter uma nota lá no final e você escolhe o voto. E eu não tenho dúvida que, gostando ou não, admirando ou não, achando perfeito ou não, o voto obrigatoriamente deveria ser de todo brasileiro em Jair Bolsonaro.